Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis. Os produtos notáveis eles serão úteis futuramente quando formos manipular polinômios em algumas expressões algébricas. Então vamos primeiramente à discussão dos produtos notáveis. Vamos lá? Então, pessoal, dentre os produtos notáveis, o primeiro produto notável que eu quero apresentar para vocês é o quadrado da soma de dois termos. O que significa isso matematicamente? Quando nós temos duas parcelas de uma soma e essa soma ela está elevada ao quadrado, a gente tem dois números que somados entre parênteses, o resultado deles está elevado ao quadrado, nós dizemos que isso é um produto notável quadrado da soma de dois termos, O que isso vai resultar? Então vamos à dedução. Bom, a mais b ao quadrado, se eu considero isso um polinômio, é o que? Uma potência de polinômio. Então eu posso fazer a potência desse polinômio. Então a mais b ao quadrado é o que? O a mais b vezes ele mesmo duas vezes. Então vamos escrever. Então nós temos a mais b que multiplica A mais B. Bom, agora eu posso aplicar, com esse produto de A mais B por A mais B, a propriedade distributiva. Então eu vou multiplicar o A pelos dois termos, pelas duas parcelas do segundo polinômio, e depois o B também pelas duas parcelas do outro polinômio. Então vamos primeiro ao A. Então nós temos que A vezes A é A ao quadrado, Produtos de potência de mesma base. A vezes A, quando eu não tenho expoente, eu sei que é 1. Então A vezes A, repito a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então A vezes B dá mais AB. Agora vamos ao B vezes os dois termos do outro polinômio. Então, B vezes A, BA ou AB. Então, mais AB, Se escrevesse BA, não estava errado, A ordem dos fatores não altera o produto. B vezes B, novamente, produtos de potência de mesma base. Quando eu não tenho o expoente, eu sei que é 1, eu vou repetir a base, e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, b ao quadrado. Bom, nós temos nesse polinômio termos semelhantes. Nós temos AB aqui e temos AB aqui. Eu posso juntar esses dois termos semelhantes. Então, nós vamos ter A ao quadrado, AB mais AB. Eu tenho 1AB mais 1AB, eu vou ter 2AB. Mais o b ao quadrado. Logo, quando nós temos o quadrado da soma de dois números, o resultado do quadrado da soma de dois números é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aí conseguimos deduzir o primeiro produto notável. Então, nós temos A mais B ao quadrado igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, tá aí o nosso primeiro produto notável. Então, número 2, segundo produto notável. Bom, bem como nós temos o quadrado da soma de dois termos, nós também temos o quadrado da diferença de dois termos, ou seja,
ao invés do sinal entre os dois termos ser positivo, ele é negativo. Então, o que acontece quando nós temos essa situação? Novamente, nós temos uma potência de polinômio, nós podemos aplicar a definição de potenciação, é esse cara aqui de baixo, vezes ele mesmo, quantas vezes? 2 vezes. Então, nós temos A menos B, que multiplica A menos B. Bom, com parênteses, nós podemos aplicar o quê? A propriedade distributiva. Então, eu vou fazer o A vezes os dois termos do outro polinômio, e B, menos B dessa vez, né? Considerando o sinal dele, vezes os outros dois termos do outro polinômio. Então, nós vamos ter primeiro para o A vezes A, produtos de potências de mesma base, né? Quando eu não tenho o expoente aqui é 1, então eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho A elevado ao quadrado. A vezes menos B. Então, eu vou ter mais A vezes menos B, né? O A ele é positivo, o B negativo. Então, mais com menos na multiplicação, menos A vezes B, AB. Então, agora nós vamos fazer menos B vezes A. Menos B vezes mais A, menos com mais na multiplicação, menos B vezes A, BA, ou AB. A ordem dos fatores não vai interferir no produto. Agora, menos B vezes menos B, menos com menos na multiplicação, mais. Então, B vezes B, B ao quadrado. Repare que nós temos dois termos que são semelhantes, né? O menos AB com o menos AB. Então, vou repetir A ao quadrado. Bom, agora eu não vou multiplicar, eu vou juntar menos AB com menos AB. Eu tenho menos 1AB e vou juntar com menos 1AB. Se eu juntar menos 1AB com menos 1AB, eu vou ter menos 2AB. Mais B ao quadrado. Então, logo, nós temos que o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, nós temos aqui deduzida a fórmula do segundo produto notável. Então, nós temos que, se tem uma diferença de dois números elevado ao quadrado, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, está aqui a nossa segunda fórmula, o nosso segundo produto notável. Então, vamos aos exemplos. Então tá aí, exemplo 1. X mais 1 ao quadrado. Eu tenho um número somado a outro, a soma elevada ao quadrado. Então, pela nossa primeira fórmula de produto notável, né, pela nossa primeira expressão, nós temos que isso vai resultar, sem fazer, né, a potência distributiva, né, utilizando o resultado que nós conseguimos achar deduzindo, né, as fórmulas dos produtos notáveis anteriores. Então, isso aqui é a soma, né, o quadrado da soma de dois termos. Então, eu posso escrever isso como o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, que é o mais 1, mais o quadrado do segundo. Então, nós temos aqui a expressão, a fórmula aplicada do quadrado da soma de dois termos. Então, nós podemos juntar 2 vezes x vezes 1. Então, eu vou repetir x ao quadrado
Bom, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x. Mais 1 ao quadrado, 1. Então, está aqui o resultado de x mais 1 ao quadrado. Exemplo número 2. Então, no exemplo 2, nós temos a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Então, o quadrado da diferença de dois termos, né, pela expressão obtida anteriormente, nós temos que isso é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é o y. Então é y ao quadrado. Bom, logo, 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes y, 10y, mais o y ao quadrado. Então tá aí o resultado, né, através da aplicação da expressão obtida anteriormente, do quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos continuar com os nossos produtos notáveis. Então, pessoal, o que acontece quando nós temos o produto da soma de dois números pela diferença desses mesmos dois números, né? O que vai acontecer? Vamos primeiramente aplicar a propriedade distributiva, que é o que nós estávamos fazendo, né, nos dois últimos produtos notáveis apresentados. Então, nós temos A vezes o primeiro termo do outro polinômio, que é o próprio A, e A vezes o menos B. Depois, nós teremos o B vezes o A, depois o B vezes o menos B. Então, vamos primeiro ao A. A vezes A ao quadrado. Produtos de potências de mesma base. Quando eu não tenho expoente, é 1, vou somar 1 com 1, 2, e repetir a base. A vezes menos B, menos AB. A positivo, B negativo, produto de números com sinais diferentes, menos A vezes B, AB. B vezes A, né? Agora vamos para o segundo termo do primeiro polinômio, B vezes A, mais, né? Os dois números são positivos, então vai ser mais BA ou AB, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mais B vezes menos B, sinais diferentes, menos B vezes B, produto de potências de mesma base. Vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho B ao quadrado. Repare, nós temos menos AB para juntar com mais AB. Eu tenho menos AB e vou adicionar AB positivo, eu posso cortar, né? Isso vai dar zero. São a junção de dois números com sinais diferentes. Logo, nós temos que esse produto notável é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, eu tenho que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, tá aqui o nosso terceiro produto notável. Vamos ao quarto produto notável. Bom, pessoal, o quarto produto notável é o cubo da soma de dois termos. Então, eu quero fazer o cubo, né, o 3 expoente, da soma
de dois termos. Como eu posso reescrever essa soma aqui, dado que isso é uma potência? Eu posso reescrever isso escrevendo A mais B, que multiplica A mais B ao quadrado. Por quê? Isso daqui é o mesmo que isso. Por quê? A mais B, quando não tem expoente, está elevado a 1. É o expoente 1. Então, nós temos A mais B ao quadrado, A mais B elevado a 1. Se eu quisesse voltar para cá, né, faz sentido, porque a base é a mesma, A mais B, eu posso repetir a base como é o produto e somar os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, está correto escrever dessa forma. Então, vou apagar aqui o expoente 1. Desenvolvendo isso daqui, o que nós temos? Eu vou repetir o A mais B. E eu sei quanto eu posso obter fazendo A mais B ao quadrado. Isso é o primeiro produto notável que nós deduzimos a fórmula, né? É o quadrado da soma de dois termos. Então, isso daqui, continuo com parênteses, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, A mais B ao quadrado resulta exatamente em A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E agora? Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? Utilizando esse parênteses com esse. Então, o A eu vou multiplicar pelos 3 termos do segundo polinômio, né? Desse parênteses, então, e o B eu vou multiplicar da mesma forma, por cada termo. Primeiro, segundo e o terceiro. Então, vamos começar pelo A. A vezes A ao quadrado, produtos de potências de mesma base, quando não tem expoente é 1. Vou repetir a base e somar 1 com 2, vai dar A ao cubo. A vezes 2AB, o A eu posso fazer produto com A, produto de potência de mesma base. Então, eu vou repetir o 2, A vezes A ao quadrado. Então, e o B, vou repetir, porque eu já operei o A com o A ao quadrado. Beleza. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Então, A vezes B ao quadrado. Bom, vou para o B. B vezes A ao quadrado, BA ao quadrado ou A ao quadrado B. Por quê? A ordem dos fatores não altera o produto. B vezes 2AB, eu posso fazer o produto do B com B. Juntar esse B com esse B. Então, B vezes B, B ao quadrado. Então, eu vou ter 2AB ao quadrado. B vezes B ao quadrado, produtos de potências de mesma base. O expoente daqui é 1, vou repetir a base e somar 1 com o 2. Então, vai ficar B ao cubo. Então, pessoal, aqui nós temos termos semelhantes. Nós temos o 2A ao quadrado B, que pode ser juntado com o A ao quadrado B, né? As partes literais são iguais, então são termos semelhantes que eu posso juntar. E o AB ao quadrado eu posso juntar com 2AB ao quadrado. São termos semelhantes também. Então, eu vou repetir o A ao cubo. 2A ao quadrado B mais A ao quadrado B, eu vou ter 3A ao quadrado B. AB ao quadrado com 2AB ao quadrado, eu vou ter 3AB ao quadrado. Por último, vou repetir o B ao cubo. Assim, nós conseguimos achar o nosso quarto produto notável, que é o cubo da soma de dois termos. Logo, nós temos que A mais B ao cubo, quando eu tenho o cubo da soma de dois termos, isso é A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Então, está aqui o nosso quarto
produto notável. Vamos ao quinto produto notável. Então, pessoal, no nosso quinto produto notável, nós temos o cubo da diferença de dois termos. Então, nós temos aqui dois termos, né? E a diferença deles dentro do parênteses é elevado ao cubo. Então, da mesma forma que nós deduzimos o quarto produto notável, nós vamos deduzir o quinto produto notável. Então, eu posso escrever A menos B como A menos B vezes A menos B ao quadrado. Agora nós vamos aplicar o segundo produto notável que nós encontramos neste vídeo, que é o quê? O quadrado da diferença de dois termos. Então eu vou repetir o A menos B, primeiro termo desse produto, e vou aplicar o segundo produto notável aqui, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá aí a aplicação do segundo produto notável. Agora, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou fazer A vezes A ao quadrado, A vezes menos 2AB e A vezes B ao quadrado. Depois, eu vou fazer menos B vezes o A ao quadrado, menos B vezes menos 2AB e menos B vezes o B ao quadrado. Então, vamos na ordem. Então, A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes menos 2AB, eu vou fazer o produto do A com A, então vou repetir menos 2, A vezes A ao quadrado, B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Agora vamos para o menos B. Menos B vezes A ao quadrado, menos com mais, menos B vezes A ao quadrado, B ao quadrado ou, né, A ao quadrado, B. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, menos B vezes menos 2AB, menos com menos, mais. O B eu posso fazer produto com B do 2AB. Então, eu tenho 2AB ao quadrado. Por último, menos B vezes B ao quadrado. Menos com mais na multiplicação, menos B vezes B, B ao cubo. Assim, nós temos termos semelhantes. Nós temos menos 2A quadrado B com menos A quadrado B. São dois termos semelhantes. Assim também nós temos o AB quadrado e o mais 2AB quadrado. Então, vou repetir o A ao cubo, menos 2A quadrado B menos A quadrado B, se eu juntar eu vou ter menos 3A quadrado B, mais AB quadrado mais 2AB quadrado, se eu juntar eu vou ter mais 3AB quadrado. E repito, menos B ao cubo. Assim nós temos o nosso quinto produto notável, que é o cubo da diferença de dois termos. Então, logo, quando eu tenho A menos B ao cubo, isso é igual a o cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, menos o cubo do segundo. Então, tá aqui o nosso quinto produto notável. Então, vamos a alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, x ao quadrado menos 81. Isso é
Um produto notável tem a cara de ser o terceiro, o quadrado de um número menos o quadrado do outro. Para isso, devemos verificar se o 81 ele é o quadrado de um número. Então, nós temos o que o primeiro está elevado ao quadrado menos quem é elevado ao quadrado dá 81? O 9. Então, nós podemos reescrever 81 como 9 ao quadrado. Assim, nós temos a diferença do quadrado de dois números. Isso pode ser reescrito como o terceiro produto notável. Isso é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, tá aí uma outra forma de escrever o x ao quadrado menos 81. Ele é x mais 9 vezes x menos 9, resultado obtido do terceiro produto notável deste vídeo. Então, no exemplo número 2, obter a expressão que representa o volume de um cubo de aresta x menos 1 centímetros. Então, relembrando, quando nós temos um cubo, suas arestas são exatamente os segmentos, né, ligados pelos pontos. E qual é o volume de um cubo? Um cubo ele tem todas as suas arestas iguais, então o volume de um cubo é o produto das três dimensões: largura, comprimento e altura. Então é A vezes A vezes A. Todas elas vão ser iguais, né, as três dimensões, porque num cubo as três arestas, né, todas as arestas possuem a mesma medida. Então o volume é dado por A ao cubo, ou seja, a aresta elevado ao cubo. Assim, para obter a expressão que representa o volume de um cubo de aresta x menos 1, nós temos que o volume ele é a aresta, que é x menos 1, elevado ao cubo. Bom, assim nós temos o cubo da diferença de dois termos. Então nós vimos que o cubo da diferença de dois termos foi o último produto notável apresentado anteriormente. Nós temos que é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, nós temos exatamente a expressão do volume. Nós podemos simplificar ainda mais essa expressão. Então, nós temos x ao cubo. Bom, menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, vezes 1, menos 3x ao quadrado. 3 vezes x, 3x. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes x vezes 1, 3x. Menos 1 ao cubo. Então, é menos 1 ao cubo, que é 1. Então, está aqui a expressão. Essa expressão é dada em centímetros cúbicos, pois estamos tratando de volume. Então, pessoal, além dos produtos notáveis apresentados, nós temos também esses outros dois produtos notáveis. Nós temos, toda vez que nós tivermos a soma de dois números elevado ao cubo, né, a soma de dois cubos resulta exatamente em a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Da mesma forma, quando nós temos a diferença entre dois cubos, nós temos a menos b, né, o primeiro menos o segundo, vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom,
O primeiro resultado, para saber como você chega, né, neste resultado, fica como exercício. Nós vamos fazer esse exercício no próximo vídeo. Eu vou deduzir para vocês como, né, desse resultado nós temos esse ou vice-versa, porque é uma igualdade. Então, eu vou pegar esse segundo termo e desenvolvê-lo para chegar nesse primeiro termo. Então, nós temos A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, o que eu vou fazer com essa expressão? Vou aplicar a propriedade distributiva. Então, primeiro com o A. Então, vou fazer o A vezes A ao quadrado, A vezes AB e A vezes B ao quadrado. Depois, vou fazer menos B com A ao quadrado, menos B com AB e menos B com B ao quadrado. Então, primeiro, o A. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Bom, A vezes AB, fazer A vezes A ao quadrado. Né? Positivo, positivo. Positivo com positivo, positivo. A vezes A ao quadrado. Vou repetir o B. Então, A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado mais A B ao quadrado. Agora vamos ao menos B. Menos B vezes A ao quadrado, menos com mais. Eu vou ter sinal de menos. B vezes A ao quadrado, BA ao quadrado ou A ao quadrado B. A ordem dos fatores não vai interferir no produto. Mesma coisa, menos B vezes AB, menos com mais, menos. B vezes AB, eu vou fazer o B vezes B, que é o B ao quadrado. Então, aqui eu vou ter AB ao quadrado. Agora, menos B vezes B ao quadrado, menos com mais, menos B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Né? Produtos de potências de mesma base. Então, tá aí. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. Repara, nós temos A ao quadrado B e temos menos A ao quadrado B. Da mesma forma, nós temos AB quadrado e menos AB quadrado. Repara que nós temos o mesmo termo, só que com sinais diferentes. Então, eu posso cortar esses dois. Da mesma forma, eu tenho AB quadrado, mesmo termo com sinais diferentes. Mesma coisa, eu vou cortar. Então, o que sobra? Sobra A ao cubo menos B ao cubo. Está assim justificado o fato afirmado anteriormente. Nós temos que A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado é exatamente A ao cubo menos B ao cubo. Né? Ou, né, vice-versa da igualdade. É uma igualdade, tanto faz a ordem que eu escrevo primeiro ou segundo lado da igualdade. Eles sempre vão ser iguais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de produtos notáveis. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E no próximo vídeo nós faremos exercícios relacionados aos produtos notáveis, ferramenta esta que nos ajudará futuramente a manipular polinômios e operações com polinômios em expressões algébricas. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!